Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui aguardando a nossa querida Carol para poder iniciar essa live hoje com um tema super bacana, que é dicas para quem tem dificuldade em organizar. E você? Olá, Jussara, tudo jóia, querida? Seja bem-vinda, tudo jóia? Estamos esperando aqui nossa convidada, a Carolzinha, para que a gente possa começar essa live. Eu estava com dificuldade aqui na internet, mas já estamos aqui conectadas. Por enquanto está só eu e você. Estamos aqui num bate-papo particular, viu? Tá tudo bem contigo? Seja bem-vinda, Anastácia. É um prazer estar aqui com vocês. Estamos aguardando a Carolzinha, mas enquanto isso, todos que estão entrando, Lucenildo, né? Cristina. E hoje a nossa live tem um tema super bacana, que é dicas para quem tem dificuldade em organizar. Então vamos aproveitar, e se você tiver alguma dúvida, algum questionamento, para que a gente possa responder as suas perguntas, tá certo? Jane Meire, seja bem-vinda. Cristina, para que a gente possa realmente entender toda essa dinâmica, né, dessa organização, dessa simplificação e dessa harmonização da casa, do ambiente, do cômodo, seja do armário, seja da prateleira, tá certo? Para quem não me conhece, eu sou Fábia Vieira, estou personal organizer desde 1994, já vai aí estendendo 26 anos de prática. Seja bem-vindo, Fátima, querida. E para mim é uma grande satisfação poder estar aqui hoje com vocês, para a gente poder fazer esse bate-bola, para que a gente possa cada vez mais deixar o nosso lar, o nosso ambiente organizado. Eu tenho aqui um roteirinho, e eu queria fazer uma perguntinha antes que a Carol chegue, né? Você tem dificuldade em organizar? E qual seria... Oi, Fátima, te amo. Você tem dúvidas, né? Qual seria esse ambiente para que você pudesse nos falar, para a gente poder bater um papo, para que a gente realmente diga as dicas, as técnicas para a gente começar. E aí, alguém tem alguma pergunta? Fátimazinha, Jussara, Jane Meire, todo mundo já é organizado? Me fala aí, quero saber um pouquinho de vocês. Onde vocês estão também, né? Qual a cidade? Isso aqui em Fortaleza, em outras capitais, em outras cidades. Porque a gente sabe que a live, ela é do mundo, né? Então a gente pode ter pessoas aqui de outras cidades. Então, vamos começar. É algo que eu gosto muito de frisar. Bacana. Algo que eu gosto muito de frisar é que quando a gente vai organizar a nossa casa, muitas vezes a gente fica meio perdida, né? Porque às vezes a bagunça tá tão grande que a gente realmente não sabe por onde começar. E aí a primeira dica que a gente coloca para vocês é o seguinte: eu tenho que escolher um ambiente, eu tenho que escolher um cômodo, um espaço ou um mobiliário. Porque sabemos que a nossa casa, ela vem juntando, acumulando coisas de muitos anos. Oi, Carolzinha, seja bem-vinda. Carolzinha tá chegando e a gente já chamando ela. Oi, Carolzinha, seja bem-vinda. Então, a ideia é que a gente consiga eleger esse espaço, que a gente vai pegar água, ok, tá bom. Enquanto isso, a gente vai batendo papo. Para que a gente inicie um plano de ação. Eu sempre coloco que a organização, antes de qualquer coisa, precisamos de um planejamento. E esse planejamento é exatamente por onde começar. Por onde começar a organização? Fábia, será que eu posso começar a organização pelo ambiente mais desorganizado ou menos desorganizado? O que é que vocês acham? Queria a opinião de vocês para poder a gente já ir aquecendo, né, esse bate-papo. Será que é pelo ambiente mais desorganizado? Eu vou dar aqui algumas dicas. Boa noite, querida. Eu tenho uma área de serviço, um quarto de empregada que está totalmente tumultuado. E eu tenho um hall de entrada ou uma sala de estar que ela está menos bagunçada.
Qual é o mais desafiante? É o da área de serviço ou do hall da entrada ou da sala de visita? O que é que vocês acham? Só para que a gente comece a aquecer dentro dessa concepção, para poder iniciar, né? Porque às vezes a gente acha que é muito desafiante, mas às vezes a gente com certeza é simples. Com a técnica correta, a gente consegue sim, fazendo passo a passo, para que as coisas, né, para que esse procedimento possa ser feito com muita tranquilidade, tá certo? Algo que, área de serviço, eu acho bacana, é verdade. O mais desafiante. Sabe por quê, Fátima? Sabe por quê, queridas que estão aqui conosco? Porque na área de serviço é onde nós acreditamos que vamos usar tudo. Desde as roupas que não usamos mais, as coisas da casa de praia, do sítio, as coisas de carro, enfim, pronto. A área de serviço a gente vem incomodando muito, né? E aí, por que a gente opta, né, pelo mais desafiante? É porque lá é necessário uma atenção ou um foco maior. E se a gente conseguir destralhar essa área de serviço, com certeza os outros ambientes vão ficar mais fáceis, vai ficar mais ordenados na nossa cabeça. Eu vou dar um exemplo bem claro. Veja só, e aí acho que foi a Jane Meire, né? A Jane Meire colocou algo bem interessante. O que é que incomoda? E às vezes pode ser que nem área de serviço eu feche a porta e não incomoda. E pode ser que todo dia eu entre no hall, né, na minha sala de estar, e vejo aquela bagunça. E aí, se você mora sozinho ou com a sua família, o interessante é compreender essa dinâmica da família. Porque seja os filhos, seja o marido, seja a esposa, seja a mãe que mora com a gente, cada um de nós temos uma dinâmica diferente. Primeira coisa que a gente tem que fazer, e aí eu vou pegar essa área de serviço para a gente dar um exemplo, tá? Eu sempre faço a reflexão da seguinte forma: será que nós temos apegos a essas coisas? Os apegos, gente, exemplo, é você ter uma caixa de materiais de construção que já foram usados e que você não precisa mais. Por que é que eu guardo esses materiais? Porque... Oi, Carol. Deixa eu só aqui chamar a Carolzinha. Pronto, Carol, já está aqui no nosso... Por que que eu não consigo distrair? Oi, Carolzinha, chegando agora da cliente, né? Seja bem-vinda. Tá me ouvindo? Estamos aqui. Ouvindo. Joia, cheguei sim, ó, minhas mãozinhas de trabalho. Legal, bacana. Continua que eu já entro aí, continua. Tá, então a gente está aqui aquecendo exatamente, né? Eu estou fazendo a pergunta, o que é mais desafiante? A área de serviço ou o hall de entrada ou a sala? E aí a Fátima Borges e a Jane Meire colocou, depende do que está mais incomodando. E é uma verdade. E aí uma reflexão que eu estou puxando é o seguinte: será que nós temos apegos às coisas que estão guardadas na área de serviço? Será que essas coisas, a gente sempre tem que colocar sempre o bônus e o ônus. O que é que vai ser importante para o presente e para o futuro? Porque se a gente não tirar as coisas obsoletas, inúteis, sem vida, sem cor e sem brilho, vai ficar mais trabalhoso a gente organizar um espaço que não tem tanto espaço. E aí, Carolzinha, eu queria que você desse aí queria que você primeiro se apresentasse. Você estava fazendo que ambiente primeiro? Você estava numa cliente, não é isso? Fala um pouquinho aí. Estava fazendo um post hoje, que era o que incomodava a cliente, né? E ela, assim, não tinha muita facilidade, não tinha muita técnica, não queria fazer a organização, queria que alguém especializado, né, fizesse essa organização por ela. Eu fui com uma parceira, que é a Dani Sansão. Se a Dani estiver por aqui, oi, Dani, que ela disse que ia tentar aparecer também. Então, assim, às vezes as pessoas não fazem uma organização, não é porque elas não podem, não é porque elas não têm condição, é porque às vezes elas não sabem, é uma questão diferente, assim, que você estava falando. A gente faz uma escolha naquilo que dói mais para a gente poder começar a organização, mas a gente também, às vezes,
organiza de forma diferente, gente. Nem toda organização é igual. Por isso que é um serviço personalizado. E não existe essa questão do certo e do errado, né? Não fica se focando muito nas pessoas, no que você vê, do que eu faço, do que a Fábia faz, do que as outras personal organizers e as outras pessoas fazem, porque pode não ser o correto para você também. Às vezes você tem essa dificuldade, eu não consigo, porque você fica querendo fazer igual dos outros, e os outros funcionam para os outros, mas para você pode ser diferente. Então, também é uma questão também de você avaliar como que é a sua rotina, avaliar como que é a sua casa, avaliar como que é você, né, em relação àqueles objetos, como a Fábio falou, né, da questão do desapego e da questão do incômodo, para você poder trabalhar isso. Não adianta você querer ficar igual, você querer, né, fazer igual dos outros. Também não rola. Acho que essa é a primeira parte que eu posso contribuir aqui, de trazer essa questão da dificuldade. A gente tem essa dificuldade de ficar se comparando, e não adianta ficar se comparando. As organizações não são iguais porque as pessoas, os lugares, as coisas, os objetos, os ambientes, os móveis são diferentes. E a gente também tem que ser assim, o que funciona para você. Pode ser que um objeto, pode ser que uma forma, pode ser que uma rotina funcione para mim, mas não funcione para você. E aí você tem que fazer essa comparação e se preocupar com isso também. Legal, Carol, bacana. Porque essa dificuldade, a gente sempre. E você tocou em algo bem bacana, porque nós somos diferentes e nós temos que entender. E bem-vinda, Marilac, querida, saudades. E a gente tem que entender que essa dinâmica, a nossa experiência de vida é diferente de outras pessoas. E eu gosto muito de citar aqui que a gente muitas vezes tem que se perdoar. E tem que ter muita gratidão, né? Porque se a gente hoje está mais consciente, porque com certeza as pessoas que nos procuram, elas estão já no nível de assim, eu preciso melhorar a minha vida pessoal, familiar e residencial, né? Porque a gente faz 90%, a gente faz casas. E aí nós temos que entender que nós temos que eleger um ambiente, porque a gente não pode fazer tudo de uma vez, né? Assim, Carol? A gente precisa realmente ter essa consciência que a organização é um processo, é um passo a passo e tem que ter um planejamento. O personal organizer, a nossa função é colocar para a cliente dizendo o seguinte, nós temos a solução e a técnica, mas você tem que abrir primeiro o coração, né, desse despojamento para que esse ambiente, esse espaço, esse mobiliário não fique tão lotado com coisas inúteis. Claro que vai depender muito dessa maturidade dessa pessoa. Quando eu falo maturidade, é essa abertura de coração, para que esse ambiente realmente possa ser transformado. Porque a grande ideia é a gente transformar o caos em ordem, para que aquilo que era mais ou menos fica maravilhoso. E aí, Carol, pegando esse gancho, o que é que você encontra, assim, dentro desse contexto, né? Essa reflexão, o que é mais desafiante na casa do cliente? Quarto, sala, ou não tem isso? Eu queria que você falasse um pouco o que é mais desafiante. Para o cliente ou para a gente? Ou como que. Para nós, como personagens organizers, né? Para poder esse convencimento ou essa prática. Fábia, assim, existem formas diferentes de entraves, de dificuldades. Às vezes é porque é o emocional realmente da pessoa, como você falou, que tem essa questão de se destravar das coisas, de aceitar essas mudanças que a gente está propondo. Muito mais do que o espaço em si, porque o espaço a gente consegue, né, usando técnicas, usando dobras, usando organizadores, usando formas da gente organizar, a gente consegue otimizar, a gente consegue dividir, a gente consegue organizar, né, para tornar aquele espaço útil, né, para dar uma vida para aquele espaço. Então, para mim, o que é mais difícil é o que as pessoas sempre reclamam, é quando tem muita coisa e pouco espaço. Para mim é um desafio maior, independente do espaço que for, sabe? É um depósito, é um closet, é a cozinha. Porque aí, assim como o cliente, a gente, meu Deus, e por onde que eu vou começar? O que eu vou fazer aqui? Aí você começa o bichinho, tem uma cliente que fala, o bichinho da organização está encaixando na cabeça da Carol. Porque aí você começa a pensar em soluções, a lembrar de coisas que você viu, inspirações, soluções que você já usou, que deu certo, e aí você começa a experimentar o que daria certo para aquela cliente, naquele lugar, com aquelas coisas, né? O que eu posso fazer aqui? O que eu posso fazer aí? Você começa a experimentar.
E aí a dificuldade também é porque às vezes você trava, porque você não consegue ir para frente, né? E aí é uma dica também que eu dou para as pessoas. Se você travou, para o que você está fazendo, vai fazer outra coisa. Por isso que a gente fala para você fazer em partes, bem Jack Stripador, assim, bem filme de terror mesmo. Parte as pessoas, parte os ambientes em pedaços menores. Então você não vai querer fazer um quarto todo, uma sala toda. Faz um pedaço, né? Elege que aquele momento é o momento das gavetas, que aquele momento é o momento daquele varão, que é o momento da cristaleira, de um móvel, de um espaço, para você focar. E também tenta, quando você terminar, né? As pessoas dizem muitas, eu não consigo terminar, porque você não tem muita iniciativa, mas não tem acabativa. E, gente, você tem que se planejar. Eu ouvi Fábia falando no início, quando eu entrei, que as pessoas têm que ter esse planejamento. E a gente também tem que ter esse planejamento. O que, que é isso? Eu tenho que me planejar. Eu vou reservar 1 hora para fazer essa organização. Então, eu acho que eu consigo terminar todas as gavetas em 1 hora. Então, faça só isso. Pega o celular, bota a música, bota lá, fecha a porta, avisa para todo mundo que você está ocupada para você poder focar naquilo. E faça só as gavetas. Eu vou fazer um pouquinho. Não, não vai fazer um pouquinho de nada. Vai fazer as gavetas da cozinha, as gavetas do closet, as gavetas da oficina, sei lá de onde que você tá. E faça. Então, você vai pegar uma gaveta de cada vez, vai abrir, tira tudo, coloca no chão, coloca na mesa, coloca em algum lugar, vai olhando, vai vendo e vai organizando, né? Vai achando essas soluções, que é o que eu estava falando, né? Do encaixar, né? E vai colocando de volta no lugar. E no final, também pega tudo que sobrou e dá destino. Vai para outro ambiente, vai jogar fora, vai doar, vai consertar e tira. Porque aí você já acabou uma parte. Daqui a 2, 3 dias, daqui a uma semana, você volta e vai fazer uma outra parte. A gente faz por partes. Quando as pessoas têm dificuldade, que elas falam para mim que não conseguem fazer, ou é porque elas não conseguiram tirar o excesso que eu falei que era a minha dificuldade que eu encontro, né? E aí, de fato, é uma dificuldade para as pessoas. Para mim já é difícil, que sou profissional com isso há 8 anos. Para as pessoas que olham para aquilo e dizem, não tem fim, né? São gremlins, vai surgindo mais, mais, mais. É mais difícil ainda. Então, se a gente está falando de dificuldades de vida, se você tem um projeto grande de vida, se você tem uma festa, você não vai falar da festa como um todo, você vai falar da festa em pedaços, você vai falar dos convites, você vai falar da comida, você vai falar do ambiente, você vai falar da música, né? Não é assim que a gente faz? É a mesma coisa. Não dá pra gente. Eu faço isso, a gente organizou o closet todo hoje. Eu e a Dani, éramos duas num closet só. Daqui a pouco vocês vão ver as fotos, porque eu não postei ainda, que não deu tempo, eu tava dirigindo para chegar aqui. Então, quando eu acabar a live, eu vou postar, vocês vão ver o que a gente fez, a transformação que foi das gavetas, dos cabides, né? Mudando algumas coisas de lugar. Então, por quê? Porque nós trabalhamos com isso. Então, a gente focou em fazer as mudanças, focou em organizar, otimizar, dobrar. E éramos duas. Então, a gente fez. Mas você está na sua casa, a dificuldade que as pessoas encontram é essa, esse entrave. Eu não consigo terminar. Porque você não tem iniciativa e você não tem, principalmente, acabativa. E não é acabativa do ambiente, é acabativa daquele pedacinho que você se comprometeu a fazer, né, Fábia? É verdade. E você falando, Carol, é tão interessante. Quando a gente se propõe, e a gente tem que ver sempre os dois lados, o lado da nossa cliente e o nosso lado. Nós que já temos o hábito, né, é a nossa missão organizar, nós vemos o ambiente desorganizado e nós já temos as soluções. A cliente que não tem a experiência, né, então é muito interessante. Ela fica enlouquecida e muitas vezes ela tem a boa vontade, como você bem colocou, tem iniciativa, mas ela falta também, Carol, o método. Porque o método, a gente trabalha com métodos, com técnicas em vários ambientes. O guarda-roupa a gente utiliza uma técnica, na cozinha, mas a gente tem uma plataforma. Essa plataforma que é o passo a passo. E aí, Carol, é bem claro para a gente o primeiro passo. Eu queria que você colocasse para quem está nos ouvindo o que é primordial em todos os ambientes, a pessoa que tem dificuldade. Qual seria esse primeiro passo para quem deseja organizar, quem tem dificuldade em organizar? O que é que você elege como primeiro passo quando você chega lá na cliente? Primeiro passo, eu pelo menos, né, além desse planejamento do horário e tal, que a gente conversou, eu acho que você precisa ter um plano de ação. Eu vou começar pelos cabides, depois vou para as gavetas, ou eu vou começar pela cristaleira e depois vou para as panelas, depois eu vou aqui para as gavetas, para os panos. Aqui nos brinquedos, eu vou começar nos brinquedos de pedaço, brinquedos, né, de caixa, para depois nas bonecas, sei lá. Eu tenho que ter uma ordem naquele pedaço de tempo que eu vou trabalhar. Vou começar com a gaveta de cima e depois vou para a última, vou começar da última para a de cima, vou fazer da direita para a esquerda no maleiro, sei lá. Tem que ter uma ordem aí no meu trabalho. Acho que essa é a primeira coisa.
se a cliente vai estar comigo, se a assistente dela vai estar com a gente, se a gente vai estar sozinho. De qualquer forma, foi o que a gente fez hoje. Então, pegando um pouco do que a gente fez hoje. Cliente, dúvidas. Você vai querer que deixe da forma que está ou a gente pode mudar as coisas de lugar? Então, você pode se permitir também fazer isso. Ah, isso daqui eu já tenho planejamento que eu vou tirar isso daqui, botar para cá, vou inverter as gavetas, porque a gente fez isso, porque as coisas estavam assim, ela, ele. Aí a gente, esse negócio tá bagunçado. Vamos lá. Ele, ela. Então a gente trocou as coisas de lugar. Então, isso também faz parte do planejamento, do plano de ação. E se isso está confuso na sua cabeça, pega uma coisa chamada post-it e coloca o final, né? Não coloca o que tá. Você vai lá e coloca, aqui é só dela, varão, aqui é só dela, vestido, aqui é só dela, tal coisa. Mesmo que as coisas ainda estejam no lugar errado, mas você já coloca, tipo, planejamento colado lá nas prateleiras, que você já tem uma ideia geral, né? Que olha, assim, olhando de cima, como é que vai ficar. E aí você começa as mudanças. Eu sugiro, tira todos os varões, coloca em cima da cama. Ou se você vai arrumar a cristaleira, tira tudo da prateleira e coloca em cima da mesa. E aí organiza o que vai para aquele lugar. Depois você vai trocando, né? Fazendo esse jogo de Tetris, de encaixar, de substituir. E aí você dobra, e aí você troca o cabide, e aí você coloca na ordem de cor que você quiser. Aí você coloca na colmeia, coloca na cesta, coloca na caixinha, enfim. Você vai fazendo essa ordem. Então, para mim, é isso, fazer sei lá, essa ordem, sabe, Fábio? O principal é isso. Mas, se a cliente que a gente foi, por exemplo, já tinha feito a triagem. O que é uma triagem? É fazer uma vistoria de tudo que tem, né? Para que ela retire tudo aquilo que não é mais útil, que não cabe mais nela, que está quebrado, que tem que reparar, que tem que devolver, sei lá. A gente vai fazendo pilhas de coisas para a gente eliminar o excesso. Lembra que eu falei que as coisas que eu encontro lugares que tem muitas coisas. Então, quando você tira esse excesso e aí você dá destino, é lixo, é descarte, é venda, é devolução, sei lá. Mas são coisas que estão boas ainda, que você vai vender, ou que você vai doar, né? Que podem servir a outras pessoas. Você vai tirando isso e vai ficando só com aquela pilha e vai voltar para o closet, para a cozinha, para o espaço que você está organizando. Como ela já tinha feito isso, a gente só fez mudar as coisas de lugar. Mas isso também é meio que paralelo. Enquanto a gente vai fazendo esse planejamento, e quando a gente vai começar, a gente faz essa triagem sempre. E, gente, por menos que você tire, ajuda bastante quando você vai fazer a organização. Porque assim você até fica mais leve, você até se sente assim mais tranquilo para começar, né, a fazer uma organização. Perfeito, perfeito. Carol, é interessante, né, esse primeiro passo, que é exatamente você fazer um planejamento. Eu costumo muito colocar para minha cliente, porque como eu trabalho com coach, mas coach residencial, mesmo que ela não faça a sessão de coach, eu peço muitas vezes para a cliente ela imagina um cenário e a gente vai pegar o seu gancho, um guarda-roupa, um closet, tá? Perfeito. E aí eu peço para ela pensar, fechar os olhos, como é que ela gostaria que fosse o closet dela, né? E aí é um exercício muito legal para as pessoas fazerem, porque imagina só, se tá as calças bagunçadas, blusas bagunçadas, você visualiza mentalmente como é que você gostaria. Isso já vai ajudar enormemente esse cenário, porque tudo começa na mente, tudo começa nos pensamentos, para que se possa plasmar para a realidade, para o físico. E aí, quando a gente imagina, como a gente faz aqueles painéis extraordinários, se a cliente entender que aquele espaço, aquele ambiente vai ser transformado e que ela é um agente transformador, porque nós somos uma ponte para o desejo dela. Nós somos uma ferramenta para que ela consiga realmente concretizar aquilo que ela desejou para o closet. E é muito interessante porque se o ambiente está caótico, o que é que a gente tem que tirar? É o caos, é a desordem. E nessa desordem, muitas vezes, tem coisas desnecessárias. E aí eu venho trazendo aqui a baila, né? O desapego, a história de você despojar, de fazer uma triagem realmente daquilo que não necessita. Às vezes a cliente tira pouca coisa, mas o pouca coisa que ela tira já nos ajuda enormemente para que a gente consiga fazer o processo. E aí, Carol, o segundo passo, depois desse despojamento, o que a gente pode fazer para que continue esse processo?
Sempre, para qualquer ambiente, gente, é legal a gente juntar os iguais. Lembra que eu falei que a gente começou pelas gavetas? Normalmente, nas gavetas, a gente encontra as peças menores, né? Roupa de praia, roupa de dormir, roupa íntima, de ginástica. Então, é juntar essas roupas iguais. E aí, vamos pensar. Dentro da roupa de dormir, a gente tem camisola, tem pijama, tem baby doll, às vezes tem um hobby, né? Na roupa de praia tem canga, tem saída de praia, tem biquíni, tem maiô. Então eu vou juntando os iguais. Mas se tem alguma peça, por exemplo, que eu uso só na praia, tem uma calça que eu uso só na praia. Vai para onde? Para a gaveta de praia. Ah, tem um chapéu, tem uma viseira. Vai para a gaveta de praia. Por mais que ela pertença a outra seção, vamos pensar assim, né? Ah, a seção dos chapéus, ah, a seção das calças. Mas se é um item que você só usa na praia, então é mais lógico, entre aspas, se você colocar junto com as coisas de praia, né? Que você só vai usar na praia. E aí, a mesma coisa para academia. Ah, tem um casaco que eu só uso para academia, apesar de ser um casaco bom, um pullover para frio, tarará, então bota com as coisas de academia. Coloca lá com a dry fit, coloca lá com o top, com a legging, tá? Que é o que a gente normalmente encontra. Às vezes você tem uma segunda pele, às vezes você tem aquelas calcinhas, né, modeladoras, ou você tem aquelas calcinhas que bota por baixo de vestido. Coloca junto com a gaveta de roupa íntima, se tem espaço, né? Porque não, é uma coisa que você bota por baixo, né? E aí você vai fazendo essas associações e vai juntando. Ah, aqui eu vou colocar numa cestinha, numa colmeia, num separador, só as calcinhas. E aí você pode usar técnicas de dobras. Aqui eu vou colocar os sutiãs, também pode usar outras técnicas. E aí você vai juntando. Ah, não coube tudo, não cabeu, ó, lá vai eu. Não coube tudo numa gaveta só. Coloca, se a gaveta é menor, coloca na de cima, coloca na de baixo, tentando setorizar desta forma. E aí isso serve, gente, para um mundo de coisas. Os livros são dessa mesma forma. Você pode separar por editora, por título, por assunto, por coleção. Você pode separar os seus no seu quarto, outros na sala, outros no quarto do seu filho. Vai depender também do espaço. Ou você vai estar lá na cozinha e você vai juntar. Vamos pensar aí nas gavetas de novo, né? Os talheres do dia a dia, né? Do faqueiro, os talheres para cozinhar, de servir, os panos de prato, os acessórios, né? Um ralador, né? Um pegador, uma coisa de queijo. Não sei o que você tem na sua cozinha. Então, o que a gente normalmente encontra nas gavetas. Ou vai ter um gavetão que vai ter só as panelas, ou que vai ter só as assadeiras. Então, a gente vai juntando os iguais. E esses iguais são tipos de objetos iguais, ou por cor, ou por formato, né? Às vezes você tem potes plásticos quadrados, redondos, circulares. Às vezes você tem livros, você pode separar até por cor. Os brinquedos também, vamos pensar aí que a gente também pode separar. A gente falou sobre isso, né? Na terça-feira, né, Fábia? Os carrinhos, Sim. eu falei sobre as bonecas, eu falei sobre os jogos, né, de pedaços, né, de montar. Então, a gente também vai fazendo essa mesma seleção, categorização, né, juntar os iguais das famílias. Esse é o passo seguinte que eu sugiro para vocês, porque fica mais fácil na hora de você chegar no próximo passo, que é colocar as coisas, de fato, no lugar, né, Fábia? Legal. E aí, Carol, juntar os iguais, os semelhantes, setorizar, agrupar, é uma grande brincadeira de criança. Outra coisa que eu acho bacana, quando a gente está no cliente, assim, é entender que só é desafiante enquanto está a montanha. Mas no momento que você separa, é que nem brincadeira de criança. Você que tem filho pequeno, e a gente dá exemplo do Lego, né? Vamos juntar as peças do Lego por cores, por tamanhos, por formatos, por altura. E aí, para montar aquele desenho, aquela imagem que está na caixa, que você desejou. Então, ordenar, setorizar, já está quase 50% do processo da organização. Porque aí, Carol, tem algo bem interessante para que a gente possa refletir. Nesse momento da setorização, é que a gente vai mensurar o quantitativo de coisas. Porque eu sempre dou o exemplo da cozinha, né? Quando a gente junta os pirex, né, de vidro, aí tem o redondo, o quadrado, o retangular, aí é que a gente vai entender, nossa, mas eu tenho tantos pirex que eu nem sabia, porque a lógica era estar tudo junto. Mas como a cliente ela foi ao longo da vida, foi espalhando, aí chega uma hora que ela não sabe quantos tem e ela vai comprar mais porque acabou esquecendo. E esse é o momento dessa reflexão. Não é verdade, Carol? Você acabou de responder, exatamente. Bacana. Então, a ideia é que depois que a gente faz esse segundo passo, a gente já está 50% do processo. E o terceiro passo, Carol, arrocha aí.
Oi, Qual Iraci, obrigada seria? pela pergunta. A Fábia já começou a responder, tá? Com essa questão de que a gente já tem meio caminho andado aí quando a gente faz essa triagem, porque senão a gente esquece que tem, fica tudo emboloado, tá? Porque as pessoas, de fato, você acabou de falar, não devolvem as coisas para o lugar. Não existe essa manutenção, que é o passo, né, mais lá para frente. A gente organiza para que as pessoas tenham essa facilidade de manter, né? Porque quando tá tudo bagunçado, as pessoas não sabem nem o que é, onde tá, como começa, né? Quando você tem as coisas no lugar, que essa é a lógica do próximo passo, é cada coisa no seu lugar. Então, depois que eu juntei os amigos, né, fiz toda essa triagem, eu vou colocar essas coisas, esses conjuntos de coisas em algum lugar. Ele vai para a gaveta, ele vai para a prateleira, ele vai para o maleiro, ele vai para baixo da cama, ele vai para o cestinho, ele vai para algum lugar que eu vou definir como sagrado, que aquele lugar é o lugar onde pertence. É como se eu fechasse o olho e lembrasse: ah, meus lápis estão na primeira gaveta naquele organizador, ou as minhas camisas estão naquele varão, ou as minhas calcinhas estão na primeira gaveta na colmeia, por exemplo. Então, eu consigo lembrar onde estão facilmente, indicar para as outras pessoas. Eu consigo achar se eu precisar, até no escuro, ou falar para alguém, das orientações para alguém encontrar facilmente. Então, essa é a lógica de eu ter um lugar para cada coisa. E isso também facilita, ajuda para você poder manter, porque aí você não fica pensando e procurando onde é que é cada coisa. Só que para isso, vamos pensar assim, né? Muitas vezes isso acontece quando a gente tem mais de um usuário, ou para aquele espaço, uma cozinha, por exemplo, né? Ou a pessoa não foi, entre aspas, treinada para aquilo. Alguém foi lá, organizou, definiu, mudou as coisas de lugar e a pessoa não foi informada, ou a pessoa não, né, não participou do processo, ou não sabe onde estão as coisas. E aí a bagunça volta, fica tudo misturado, as pessoas não encontram as coisas, né? Ela falou, quais os possíveis problemas? Os problemas é existir brigas, né, entre casais ou entre mães e filhos, porque, você mexeu nas minhas coisas, você botou no lugar errado, tarará. Então isso é um problema. Por isso que é tão importante a gente se envolver e envolver as pessoas na organização, tá? E logo em seguida que você faz isso, que você define esse lugar, por isso que a gente fala bastante, não é um lugar para cada coisa em seu lugar, você tem que manter. Nada mais do que fazer essa roda girar, né? Fazer a rotina prevalecer. O que é isso? É você tirar e colocar de volta no lugar. Você, né, a gente não tira, lava, seca e põe de volta no lugar, né? Pendura, seca a roupa, tarará. É você colocar de volta no lugar certo. Ou então você tem às vezes, vamos pensar aí para bijuteria ou para papel, você tem uma caixa de entrada, tem um pires, que você coloca lá e depois você guarda, tá? É um lugar intermediário, né? Você bota os papéis lá para depois você resolver dar destino. Ok, não tem problema, isso não é errado. Mas você tem que fazer, você tem que dar destino, você tem que arquivar, você tem que encaminhar aquele papel, né, colocar aquela biju, aquele anel de volta no lugar, tá? Por quê? Porque ele tem um lugar, aquele documento tem um lugar, né? Aquele copo tem um lugar, E isso, Iraci, amigas, só o tempo fará. Só a educação, o envolvimento, né? Ela tá falando do filho dela, né? A orientação, porque às vezes a gente não sabe, então você tem que ir lá mostrar, você tem que ir com jeitinho, faça do seu jeito, como você faria, e aí ele faz, ele coloca, e só o tempo é que vai envolver. Às vezes as pessoas fazem, e aí o que a gente se incomoda? Porque ele não fez do meu jeito. Não é para fazer do seu jeito, é para fazer do jeito dele, no horário dele, assim, não é no horário, mas no tempo dele. Ele vai lá, lava a louça devagar, ele vai lá, seca, tarará, e coloca de volta no lugar, tarará. Mas ele vai fazendo, né? Todo mundo tem as suas limitações de idade, né? De temperamento, de conhecimento, e é esse envolvimento que a gente precisa dar também para as pessoas. Perfeito, Carol. E eu digo sempre que a gente está. Esse cenário que nós estamos vivendo da pandemia, eu acho que nos trouxe várias lições e as pessoas começaram a olhar mais para a sua casa. Então, só abrindo um parêntese, né? O fato das pessoas, a casa, às vezes a casa nem é muito grande. Ela é uma casa mediana, normal, um apartamento. Só que as pessoas que estão nessa casa, elas são tão desorientadas, são desorganizadas e acaba tendo um caos. E aí, um ponto que a gente tem que colocar aqui, nessa pandemia, foi um grande presente para a gente, porque as pessoas começaram a olhar um lugar para cada coisa. E aí, ou se aprende no amor, ou se aprende na dor, né? Então, o bacana é a gente ter uma preparação antes, é que nem você fazer o check-up. Gente, é tão simples a gente estruturar um ambiente e manter do que fazer novamente muitas vezes. Eu, quanto a Carol, e tem outras queridas personagens aqui, diz o seguinte:
A nossa cliente diz o seguinte: ai, Fábio, eu já tentei organizar várias vezes. Você perdeu tanto tempo, porque ou você deixou, você não contratou um profissional, você não leu, você não assistiu vídeos, enfim. A ideia é que a gente consiga, dentro dessa dinâmica que a gente está dando passo a passo, uma vez estruturado e uma vez educando os membros da família, gente, é bater, bater, bater na mesma tecla até a pessoa se conscientizar. Porque aí, Carol, eu trago aqui a baila a ideia da conscientização e da autorresponsabilidade. Essa autorresponsabilidade é assim: se eu tirei, filho, se você tirou a caneta lá do local onde coloca a caneta, você vai ter que devolver. Senão, da próxima vez, não vai existir caneta. Gente, a gente tem que sentir na pele, na emoção, porque senão a zona de conforto é grande e as mamães e os papais sofrem muito porque não dão uma orientação correta, no meu ponto de vista, tá certo? Sim. E aí queria que você falasse um pouquinho. E assim, gente, não é uma coisa fácil, né? É desafiante. Não. E se você não consegue fazer, para, igual na organização. Você para, respira, bebe água, sabe? Vai, pega as coisas e bota de volta no lugar, depois eu concluo. Tem, assim, a gente fala muito que às vezes a gente não está preparado para fazer uma organização naquele dia, né? Então é melhor cancelar, vamos fazer outro dia, porque não vai rolar. Então é um processo, não é rapidinho. E isso é muito importante, porque simplesmente colocar as coisas de volta no lugar, como a gente faz, né? Como a gente ajuda, como a gente orienta, não vai resolver o problema. Porque depois eu vou embora, depois a Fábio vai embora. E aí, quem é que vai ficar em casa? Quem é que vai organizar as coisas e manter organizado? Você. Então, não é para você fazer tudo, né? As coisas não são só suas, as pessoas vivem na mesma casa que você, elas têm níveis, é claro, de envolvimento, responsabilidade, mas elas são tão responsáveis quanto você. E é importante que elas sejam envolvidas também, né? Elas não precisam ser somente cobradas, né? Ah, eu sou o general, eu mando, eu sou a dona da casa. Ok. Eu posso gerenciar esse processo, mas isso não quer dizer que eu seja a chata, que eu seja a mandante, né, que eu seja a pedante, não. Eu sou uma parte do processo que está aqui orientando, né, cobrando, lembrando, incentivando, orientando, para que você faça a sua parte, né, nessa casa, nesse lar, né, onde nós vivemos juntos, nós usamos, nós lavamos, nós colocamos as coisas de volta no lugar, nós, né, as coisas foram feitas para serem usadas, né? Eu não estou falando que não é para você usar, é para você usar, é para você usar aquela roupa que está guardada, a louça que está lá, né, da vovó, os livros, os materiais, os brinquedos. É para usar, é para espalhar, para brincar. Mas depois é para catar tudo, lavar ou separar e botar de volta no lugar, porque ninguém vai dormir com um monte de Lego espalhado no chão e você pisa no Lego, ai, né? Ou vai deixar a louça lá na pia, ou vai deixar aquela... Todo mundo fala, tem sempre uma cadeira, né? Bota as roupas tudo em cima da cadeira, para depois um dia, quem sabe, eu guardar. Ou deixa lá no cesto, porque depois, outro dia eu guardo, né? Que acabei de tirar. Não funciona bem assim. Todo mundo tem um pouquinho. E, gente, a partir dos 2 anos, tem muitas atividades, por mais pequenas que seja, que os filhos podem fazer. Ou os idosos podem fazer, né? Ou o seu marido ou sua esposa podem fazer. É questão de você conversar, de você orientar, de você dividir. Né? Então, isso também é uma das dificuldades, mas a gente também tem que saber, a gente não aprende a lidar em sociedade, comunidade, né? Em condomínio, né? Dentro do trabalho, funciona da mesma forma em casa, não é diferente. Show de bola, Carol. E o quarto passo para a gente poder avançar nesse processo de organização? O último passo eu já falei, que é a parte da manutenção, mas se você mesmo assim tem dificuldade, porque você não consegue organizar, não tem técnica, não tem tempo, não quer fazer esse passo a passo, tarará, tarará, contrate um profissional que vai te ajudar a fazer tudo isso, não precisa ser a casa toda, pode ser só um cômodo, e eu não estou falando de mim ou da Fábio, pode ser qualquer profissional que você goste, que você confie, que seja da sua cidade. Porque o profissional com certeza vai ter mais celeridade, né? Vai ser bem mais rápido. E, gente, às vezes você não precisa nem contratar um profissional, você pode fazer o curso específico daquele problema. Ah, eu quero fazer um curso de organização de despensa, porque o meu problema é a despensa. A gente tem um curso assim online que você pode assistir ao dia que você quiser, ver, né? Fazer tipo assim,
que a gente chama de play, pause, vai fazendo enquanto vai vendo aquela técnica, usando aí, sei lá, falando especificamente da despensa, né? O controle de estoque, usando a lista de compras que tem lá para poder te ajudar nesse, né, nesse ambiente. A gente também indica outras formas. Da mesma forma, tem o de closet, né, que a gente falou das técnicas, como fazer, qual é a ordem, tem lá a paleta de cores, tem lá, né, um passo a passo, um checklist para essa parte do closet, tem quarto da bagunça, tem home office, então tem 12 ambientes para você poder escolher, ou então você comprar o pacote todo, organize sua casa. O link está aqui no Carol Organize, está aqui no Casa e Vida Sustentável, é só você clicar ali no linkzinho que tem na bio, que vai aparecer para você o Organize Sua Casa. Então, você pode recorrer a essa ajuda, a gente vai estar lá online, fica disponível para você durante um ano, então você pode revisitar, você pode comprar outro módulo depois, se você quiser, tá? Para você ir fazendo aos poucos. Se você não tiver essa disponibilidade de receber alguém na sua casa, de fazer com alguém, né? Busque também vídeos na internet, tem muitos vídeos de passo a passo, tem outras opções, gente, para vocês conseguirem fazer. E em breve vai ter mais novidades, que no final do ano a gente vai ter um congresso da casa simplificada, organizada e harmonizada, né? Para vocês também verem esse novo olhar aí da casa de vocês, se inspirarem para começar 2021 com tudo no lugar, tá? Então, em breve a gente vai estar falando mais sobre isso aqui. Continuem assistindo as lives que a gente vai fazendo aqui e lá no Carol Organizer, né? Toda terça e toda quinta a gente tem algum tema relevante. Se vocês têm dicas, né? Tem alguma dificuldade, mandem os temas para a gente também, para a gente colocar aqui na agenda, tá? Dos temas que são interessantes sobre a organização. Não esqueçam, né? De participar, de mandar os amigos, né? Mandar o aviãozinho aqui para chamar os amigos para quando for aparecer as lives, não é isso, Fábia? É isso aí, Carol. E o que você colocou, né, sobre o congresso online, nós temos essa oportunidade e a gente vai falar na próxima semana, a gente já vai abrir aí as inscrições. E a gente tem aí o canal da internet, né, para que todo mundo, né, hoje, nós personagens organizers, tem curso gratuito, tem live, tem palestras. Então, assim, não falta oportunidade para quem realmente tem dificuldade em se organizar. E uma coisa que eu queria colocar também, Carol, lembrando desse contexto, são os produtos e acessórios que tanto nos agrega para a organização desse ambiente, desse espaço, desse cômodo. Porque uma vez que a gente tenha um acessório, o organizador correto, esse acessório vai durar muitos anos e ele vai adequar os materiais para que as coisas fiquem realmente no seu lugar. Eu estava aqui brincando aqui na minha mesa e eu vou dar um exemplo aqui desse clipezinho, né? Gente, imagina só se as folhinhas estiverem todas soltas. O que é que eu faço? Bem simples. Eu vou organizar e vou juntar. E aí está organizado. Pelo menos a gente tem um direcionamento, um foco para que a gente não perca as coisas na nossa casa. É isso aí, Carol, que a gente queria dar o recado hoje, né? Nós já estamos já quase no final. E, como você bem colocou, essa live vai ficar gravada no Casa e Vida Sustentável, no seu YouTube, @CarolOrganizer. Tem mais novidades, Carol, para a próxima semana, para as meninas e meninos que estão aqui? Terça-feira tem live lá no Carol Organizer. Quarta-feira tem um aulão muito legal, viu? A gente vai lançar aqui amanhã. Já vamos começar a fazer a divulgação do aulão. Vocês vão ter um e-book também sobre o tema que a gente vai conversar no aulão, que vai ser Instagram e YouTube ao mesmo tempo. Vai ser bem legal, igual da outra vez. Vamos fazer um bate-papo bem legal. E na quinta-feira, daqui a uma semana, também tem mais live aqui no Casa Vida Sustentável. A gente tem uns temas bem legais, jardinagem, organização de bolsa feminina, tem umas coisas bem legais que a gente está querendo incluir aqui na programação, mas queremos que vocês também mandem os temas de vocês para a gente complementar aqui a nossa agenda. E assim que tiver decidido o final dos temas, a gente manda para vocês, né? E também faz a divulgação do aulão da semana que vem. Show de bola, Carol. Eu acredito que não tem mais nenhuma pergunta para a gente, né? Tá tudo ok? Não, a gente queria agradecer. Gratidão, meninas e meninos. Estamos terça-feira lá no Carol Organizer, @CarolOrganizer. E quem tiver dúvida, coloque na nossa bio no Instagram, coloca bolsa, aos minha vida um caos, legal, a Marilá que está falando, vai ter, viu? Próxima semana a gente vai arrochar. Então, Carol, um beijo bem grande para você, gratidão e para todo mundo, uma boa noite. Boa noite, vamos tirar uma foto, X! Vamos, X!
Opa, peraí. Beijão, gente. Gratidão. Deu certo? Agora deu. Um beijo, gente. Marilac, Crisinha, Daniela. Um beijo para todas. Daniela. Deus abençoe. Tchau, tchau.